Olá, me chamo Jéssica, sou acadêmica do curso de Agronomia do campus de Nova Chavantina pela Unemate. E hoje estarei aqui apresentando um trabalho proposto pela docente Alessandra, no qual visa retratar a importância da agrometeorologia na fruticultura. Bom, a fruticultura ela é uma das atividades que mais dependem das condições do tempo e do clima. As condições ambientais, elas, além de ajudar tanto no crescimento e desenvolvimento das plantas, elas também podem interferir diretamente na qualidade dos frutos e na proliferação das pragas e doenças. Essas plantas frutíferas, elas podem ser classificadas de diferentes formas, uma das principais são quanto ao clima. Por isso, adotar técnicas agrometeorológicas na tomada de decisão é super importante para que se tenha uma boa produtividade. Quanto ao clima, o Brasil possui uma grande variedade climática. Algumas regiões, por exemplo, ocorrem temperaturas inferiores a 0 graus Celsius no período do inverno, dando origem ao clima temperado. E em outras regiões tem o clima semiárido, com temperaturas em torno de 30 graus Celsius, que se forem bem manejadas, podem produzir bastante variedade de frutas. Cada planta frutífera tem as suas próprias exigências quanto ao clima, ou seja, para cada região, algumas variedades se adaptam melhores que outras, mas algumas espécies têm a possibilidade de se adaptar a climas diferentes daqueles de sua região de origem. Isso acontece devido a algumas espécies não tolerarem temperaturas muito frias. Já outras, como é o caso da macieira, elas necessitam dessa temperatura para seu repouso hibernal. Quanto às exigências de clima, as plantas são divididas em plantas de clima temperado, tropical e subtropical. Aí estão algumas informações de cada frutífera. Por exemplo, as frutíferas de clima temperado, elas vão apresentar o hábito caducifólio, ou seja, essas plantas elas vão perder suas folhas na estação da seca ou do inverno. Elas necessitam do frio com temperaturas abaixo ou igual a 7,2 graus Celsius para a superação do estágio de repouso vegetativo. Elas também apresentam maior resistência às baixas temperaturas, elas necessitam de temperatura média anual de 5 graus Celsius a 15 graus Celsius para seu crescimento e desenvolvimento. Já as frutíferas de clima subtropical, elas são cultivadas em todo o Brasil, desde que as condições climáticas do local sejam favoráveis para que ela se adapte. E elas nem sempre vão perder suas folhas. Essas espécies também têm uma menor tolerância a baixas temperaturas e seu desenvolvimento ocorre numa faixa de temperatura anual entre 15 graus Celsius e 22 graus Celsius. E por fim temos as frutíferas de clima tropical. Elas apresentam folhas perenes ou persistentes, ou seja, elas vão ter suas folhas o ano todo. Além de não tolerarem temperaturas baixas, elas vão precisar de chuvas bastante distribuídas durante as 4 estações do ano. E também elas vão se adaptar melhor com uma temperatura média anual entre 22 graus Celsius e 30 graus. Bom, para a implantação de um pomar, deve-se observar também as condições climáticas que irão influenciar no cultivo. Por exemplo, chuvas fortes e longos períodos de clima úmido, associado com clima quente, vai vir a porta de entrada para inúmeras doenças, além de alagamento do solo, erosões e entre outras. Já temperaturas altas ou baixas vão paralisar o crescimento vegetativo e produtivo. Isso porque algumas espécies elas não toleram temperatura fria, já outras elas necessitam para o seu repouso hibernal, como foi dito lá no começo.
A incidência de radiação solar, ou seja, os raios solares nas plantas, é muito importante e essencial para a realização da fotossíntese, para o crescimento vegetativo e também para a floração. Mas a ocorrência de ventos fortes, ela pode provocar a quebra de ramos, o tombamento, a queda dos frutos e entre outros danos. Em regiões com ocorrência intensa de ventos, é recomendado a implantação de quebra-ventos em torno do pomar. Essa técnica de utilizar quebra-ventos, ela nada mais é do que uma barreira vegetativa, que tem a função de diminuir a velocidade dos ventos, protegendo assim o cultivo. Como podemos observar na imagem, as árvores, essa barreira de árvore, ela tem que ser de 2 a 3 vezes mais alta do que os cultivos. E também não pode ser utilizadas plantas que as folhas caem em alguma época do ano. Antes da implantação do pomar, o produtor ele deve ter em mente e também fazer a escolha do local ideal, que vai estar relacionado tanto com o solo, tanto com o clima. E ele deve dar preferência também por locais abrigados dos ventos frios e sem ocorrência de geadas tardias e solos também com boa profundidade e bem drenados. A topografia ela vai influenciar tanto na drenagem das águas como também na temperatura daquele ambiente, que é muito importante para a produção. A figura abaixo mostra um relevo que é típico de regiões do Rio Grande do Sul, por exemplo. Quando o pomar ele é exposto para o norte, vai permitir que as plantas recebam os raios solares por mais tempo e ainda ficam protegidas dos ventos frios vindos do sul. Como por exemplo aí, os locais 1, 5 e 7, eles vão ser mais quentes, pois vão receber mais insolação e geralmente eles não são afetados por geadas tardias, que ocorrem na primavera. Isso porque o ar frio vai se concentrar em regiões mais baixas, como é o caso do local 4. Já nos locais 2 e 8, também não ocorrem geadas tardias, mas como ficam no topo da paisagem, eles podem ser sim muito frio no inverno. O local 3 ele é muito semelhante ao local 1, mas ele vai ser mais frio e sujeito também a geadas tardias. A ação dos dados da agrometeorologia permite que o produtor tome decisões mais embasadas para o seu negócio, tendo em vista que o sucesso de um pomar depende muito do planejamento inicial, tornando a agricultura mais rentável e uma atividade ecologicamente correta. Então, se o produtor ele saber como uma determinada planta reage às variações de temperatura, precipitação, ele poderá ter um planejamento melhor e, consequentemente, né, uma produtividade maior e de qualidade. Por fim, temos as referências bibliográficas no qual esse trabalho foi embasado. E muito obrigada pela atenção.